tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Você adquiriu uma dose. Agora, você não pode ficar nessa dose, porque é pouco. Para tudo o que você vive e para tudo o que Deus quer que você ainda vai viver, para aquilo que você tem que fazer. Então, para nós andarmos bem unidos ao nosso Deus, nós precisamos estar unidos neste amor. É isso que transforma vidas. É isso que traz toda a bênção de Deus que Ele tem já reservado para nós. Porque Deus já escreveu num livro. Quando nós nascemos de novo, Deus escreveu um livro com todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Pensa nisso. Esse livro está lá no céu. Agora, para você andar nestas promessas, viver nestas promessas, você precisa do amor dEle. Então, esse amor você recebe e conhece. Como a Bíblia diz, nós temos que conhecer esse amor. Jesus falou que nós temos que conhecer o amor dEle. Porque o amor não é um sentimento. Sentimento é da alma. É quando nós éramos mortos espiritualmente. Porque o amor é uma pessoa. É uma pessoa. Você não pode sentir a pessoa. É uma pessoa. Amém? Você tem que viver esta condição, esta pessoa. Essa vida que é amor. Amém? Vocês estão entendendo? Então é outro prisma, é outra vida. É isso que é andar com Deus. É isso que é o cristianismo. É você viver neste amor. Que não são todos os cristãos que sabem. Aliás, é uma pequena minoria que sabe, que conhece e vive neste amor. Por quê? Porque não passa tempo com Deus. Porque não estuda a palavra, porque não adora a Deus, não fica tempo com Ele, para entrar nesta presença e Ele, então, encher o seu reservatório, que é todo o seu ser, o seu espírito que passa para a sua alma, porque a sua alma vai sendo codificada, ela é que nem um disco rígido, ela tem que ser renovada, ela tem que ser feita de novo, esse disco tem que ser feito de novo, reprogramado. Não é aquela vida velha, não serve, gente. Não pode. Amém? Então, esse amor de Deus ele emerge a nosso corpo todo. Nós ficamos imergidos nessa presença de amor, aonde você é capaz, digamos, de se sacrificar, se é essa a palavra, por qualquer pessoa do corpo de Cristo. Por qualquer situação que Deus possa te usar para alguém ser abençoado. Isso é o máximo. Para usar o que você é, o que você tem, pensa nisso. Entende? Então, isso é que é o amor. Então, por isso que o pastor David ensinava sempre, porque ele pagou o preço de ficar na presença de Deus horas e horas e horas e horas, para ele conhecer esse amor. Então, quem tem ouvidos, ouça os ensinos e pratica. Você tem que passar um bom tempo, por isso que ele dizia, vai dizendo, eu te amo, mas na hora que você se encontrou com Ele. Porque Ele disse assim, olha, eu me fechei no meu quartinho, fiquei no escuro, não pus louvor, não pus instrumento, não pus nada, eu fiquei sozinho, porque eu queria me encontrar com amor. Que é a pessoa de Jesus, gente, isso é sabedoria. Então lá eu ficava glorificando o Senhor, adorando e dizendo eu te amo. Por isso que ele dizia, diga eu te amo, porque aquilo vai começar a mudar esse amor enganoso do coração. Porque o coração é falso. O coração, porque eu disse para vocês que vocês têm que entender a Bíblia através do Espírito Santo, com a revelação. Porque a Bíblia tem uma hora que fala coração, mas é a alma. Outra hora fala que é coração, mas é o Espírito. Então, apesar que as duas estão unidas intrinsecamente, só a Bíblia é que pode separar alma de espírito, falar isso aqui, está muito na tangente, é aqui, está muito na tangente, mas é alma, não é espírito, tá? Então, é só
no espírito que você tem este amor. Então, é lá que Deus está operando para passar para a sua alma. Porque é a sua alma que tem que se dobrar. Então, quanto mais você vai ficando imerso neste amor, você vai podendo enxergar Deus, ouvir Deus, se desligar da sua vida, porque você vai começar a confiar nele. Por que que nós temos uma condição de sermos autossuficientes? Por quê? Porque não confia em Deus. Quando você confia em alguém, você não é autossuficiente, você larga a mão, você deixa. Você já sabe que está ok. E por que que nós não deixamos a nossa vida nas mãos de Deus? Por quê? Porque nós não confiamos. Em que passo você está? Em que lugar que você está? A ponto dele poder determinar o que é para você fazer. Porque ele já escreveu no livro o que é para você fazer e ser. Ele não está bolando lá, deixa eu ver o que eu vou fazer com ela. Como que eu vou resolver isso? Não, não, não. Ele já resolveu tudo antes de tudo. Ele já escreveu a sua história neste livro. Eu não estou inventando. Eu vou mostrar hoje na Bíblia isso para você. Porque o pastor David sempre dizia, quando você nasceu de novo, você não sabe que existe um livro com o seu nome, porque está escrito na Bíblia, eu vou mostrar para você. O último livro aqui da Bíblia é Apocalipse, certo? Mas depois dele tem um livro com o seu nome, que você vai descobrir quando você chegar no céu. Para ver o que você fez e o que você não fez. O que você conheceu e o que você nem se interessou. Então é bom, eu estou dando as dicas, que é para você ir atrás. Porque para você conhecer o que você deveria ter conhecido aqui, vai ser tarde demais. Você tem que saber agora. Você é curioso, você vive aí especulando coisas, querendo saber. Bem, será? Né? Então, por que você não é curioso, nesse bom sentido, de saber o que Deus escreveu a seu respeito? É maravilhoso. Você não precisa ficar levando essa vida aí, que você nem dorme. Você fica querendo resolver o seu problema de noite, aí começa a te dar tudo que é doença. Porque você está longe do amor de Deus, amém? Porque o dia que você amar Deus, você vai gritar que você ama. Eu amo, eu te amo. Você vai erguer o seu braço, você vai se entregar. Não é que você não tem vergonha das pessoas. Por que você tem vergonha das pessoas? Porque não é real ainda. Você não tem coragem de se manifestar, porque ainda não domina você. Tá valendo? Mas o nosso Deus é misericordioso. Vamos lá então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ele está falando com você hoje. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, amém. Deus seja louvado pela sua vida, boa tarde a todos. Que vocês tenham uma comunhão com Deus hoje, intrínseca através da palavra, porque o Espírito Santo está aqui, porque ele habita no seu coração, amém? E que você, eu oro a Deus, nosso Deus e Pai, que ele venha com o poder dele e a graça para revelar a palavra dele hoje no seu coração, na sua vida, para que esse bloqueio que existe em você seja quebrado a partir de hoje, no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, para que você tenha agora, a partir de hoje, algo que é maior do que você teve até hoje, de não querer muito a palavra. Mas você vai ter uma fome e sede da palavra de Deus. Eu digo em nome de Jesus, assim seja. Deus ouve a oração, né? Amém? E ele ouve mesmo, ele é maravilhoso. Então, vocês estão animados para aprender mais alguma coisa aqui da Bíblia? Sabe por quê, gente? A palavra de Deus, a Bíblia, é ela que nos ensina como que a igreja tem que ser. Como que nós temos que ser como fiéis? Como que nós devemos proceder em todas as áreas da nossa vida? Isso é a Bíblia que ensina. O Espírito Santo vai trazer. Então, igreja não é um padrão que está por aí,
que cada um vai copiando uma coisa do outro. Isso não é igreja, tá? Tem nada de cópia, não. Igreja tem que ser guiado pelo Espírito Santo, com a palavra, para poder ensinar os fiéis como que eles procedem na vida, o que que eles precisam fazer. Não é só ficar gritando e querendo fazer coisas que no Antigo Testamento eles faziam, para hoje Deus ouvir a sua voz, o seu clamor. Não é isso. Não é. Tá certo? Porque tem gente que quer fazer igual os israelitas, os hebreus fizeram quando entraram na Terra Prometida e ficaram rodeando as muralhas de Jericó, e eles ficaram lá tocando, falando, 7 dias. E no último dia eles fizeram um clamor, gritaram, naquele momento as muralhas caíram. Mas, gente, eles não eram cheios, possuídos com o Espírito Santo. Você é. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você é cheio com o Espírito Santo. Estamos numa nova aliança. Então, nós não vamos precisar ficar rodeando o prédio aqui para receber uma bênção. Né? As pessoas levam as coisas para o lado religioso. É muito mais simples. Você tem que entender que é simples, porque Deus, quando Ele diz, buscai-me e clamai por mim, que eu vos atenderei se for do seu coração. Isso não é simples? E é isso mesmo. Então você tem que aprender a fazer tudo com o seu coração, vivendo. Não é fazendo matemática na cabeça, não é por aí. Então eu vou tentar, e eu peço a ajuda do Espírito Santo, para que eu possa explicar claramente essa situação de como Deus quer usar você através do plano dele que está escrito neste livro para a sua vida, as promessas, e que você tenha esse entendimento do como você tem que se posicionar. Porque o que aconteceu quando o pastor David veio aqui em 1980 e pouco ao Brasil, e ele veio até o 2014, ele veio numa sequência direta, de 1989, 87, até 2014, ele veio nos servir. Então, ele pregou sobre o Espírito Santo, a oração em língua, ser batizado com o Espírito Santo, relacionamento com Deus, essa vida nova, do novo nascimento. Só que as pessoas não chegaram lá, porque realmente não tinha gente qualificada espiritualmente para poder ensinar os detalhes. Porque ele vinha aqui numa grande conferência, ensinava um pouco e falava, vai fazendo, porque se você fizer, o Espírito Santo é suficiente para te levar para o lugar certo. Agora, se você só fizer um pouco e desistir, o Espírito Santo não vai poder te levar para te mostrar os próximos passos. E foi isso que aconteceu. Ninguém foi diligente. E eles caíram. Eles caíram. Não ficou ninguém aqui para poder dar o seguimento. Por isso que eu tive que ir para a igreja dele 12 anos. E nesse meio tempo eu consegui trazê-lo aqui por 10 anos. Depois, que já foi isso depois, tá? Então, isso daí é que Deus fez na minha vida, e eu louvo ao Senhor, porque Ele não fez isso para eu me agraciar, para resolver os problemas da minha vida, nem pense nisso. É para eu poder te ajudar. Mas nós temos que passar por vários processos, até nós chegarmos nesse lugar que Deus quer, e depois os processos continuam, nunca acaba. Tá? Então, esses processos, dentro deles estão o quê? Dificuldades que você passa. Às vezes, abandonos de pessoas, perseguições, e etc. São tantas coisas. Eu aprendi orando e aprendendo as lições que eu fui buscar lá, com testemunhos e tudo mais. E vivo isso. Então, por isso que eu estou aqui para te ensinar. Porque tem pessoas, talvez aqui, não sei se tem uma, duas, se é que tem, alguém que está interessado em avançar e chegar lá. Mas pode ser que na mídia tenha. Pessoas que estão sozinhas, longe, até no outro país, que estão orando e não sabem como que eles vão resolver certos problemas, porque começaram a orar, o castelo caiu. Não é isso que acontece? E eu não sei mais agora o que fazer. Mas para quem quer, porque o meu castelo não caiu. Eu vi dificuldades, mas eu fui orando e fui aprendendo cada detalhe para eu saber como não deixar o castelo cair, mas ele ser inteiramente remodelado e transformado, que é a minha própria vida.
Amém, gente? Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Vamos começar aqui por Abrão. Como nós lemos a semana passada, aqui em Abrão, e também a Bíblia diz lá no Novo Testamento que o Antigo Testamento é para nos ensinar. Tem lição à beça aqui no Antigo Testamento, tá? E Abrão é um dos casos. E eu vou chamar este ensino de que o diabo, ele quer os nossos sonhos. O diabo anda atrás disso. É isso que ele quer. Então, veja, aqui, eu vou estudar mais Gênesis 15, mas, porque esse capítulo de Gênesis 15 mostra a virada da vida de Moisés. Tem uma hora na nossa vida, se você andar mesmo com Deus, que vai ter uma virada para o melhor. Eu não estou falando que está ruim, mas pode ficar muito melhor. É isso que tem que acontecer, tá? E foi no capítulo 15, mas nós precisamos voltar um pouquinho para eu começar a ler o capítulo 15. Então, aqui no capítulo 12, volta aí um pouquinho. Abraão, quando Deus chama Abraão para sair aqui da onde ele estava, que era da Caldeia, Deus fala para ele, você larga tudo, larga a sua parentela, larga tudo o que você tem, quer dizer, vai só a sua casa, você com a sua mulher, você vai embora, porque eu vou te mostrar para onde que você tem que ir. Mas ele não fez exatamente. Levantar acampamento foi a única coisa que ele obedeceu, mas ele errou, porque ele levou a família dele toda, ele levou todos os empregados, ele levou todos os animais, tudo que ele tinha, era tanta coisa, que ele era rico. Ele era um cara abastado. Então, ele resolveu levar tudo. E mais, ele leva o pai, gente, ele leva o pai. O pai chamava-se Tera. E, como eu disse, ele era um homem de negócios. Ele era, um homem de negócios. Fazia comércio, coisas. E, na caminhada, porque eles saíram da Caldeia e foram lá para cima, gente. Eles foram lá para cima do país, da onde eles nem deveriam ter ido, porque ele já não prestou atenção em Deus. Ele prestou atenção no pai dele. Então, por isso que você não pode ficar prestando atenção em quem não. É Deus. É em Deus que você tem que prestar atenção, não é a pessoa que tem que te guiar. Tá difícil de entender isso, porque precisa tempo na presença de Deus orando em línguas. E estudando a palavra, para ele te mostrar se é para você ir para lá ou para cá. Porque você tem que saber e você vai saber quando for a hora. Aí ele foi, tudo bem, saiu, mas pararam em Harã. Lá eles ficaram, gente. Olha, ele era um adolescente nessa época, Abrão. Ele ficou por volta de 60 anos nesse tal de Harã. Aonde depois o pai morre. E aí ele vai levantar acampamento, aí ele vai descer de novo, que é isso que está acontecendo aqui no capítulo 12, tá? E ele vai obedecendo, então, a partir desse momento que o pai morre, levanta acampamento, e aí ele começa a obedecer a Deus, para ele chegar no lugar aonde Deus, que seria a terra prometida, onde Deus diz para ele ir. Mas como nós vimos na semana passada, que em vez dele chegar lá, estava fome no local. Ele já se desespera, ele vai para o Egito, em vez de orar. Porque a gente não vê na Bíblia que ele ajoelhou e deu, ai Deus, você me mandou para cá, você é meu provedor e é aqui que eu vou ficar. Não, esse pedaço não existiu. Ele simplesmente foi para o Egito, aconteceu tudo aquele negócio com a esposa, que ela é minha irmã. Meu Deus, o cara já ia pegar a mulher dele para ser dele, de Abraão para ser dele. Aí o faraó, né? E Deus, em vez de falar com Abraão, falou com o faraó. Falou, se você pegar essa mulher hoje, eu vou te matar agora, você devolve ela, em sonho. Ele chegou lá, cara, como é que você faz um negócio desse? Passou o maior sabão. Ele deu uma lição de moral, faraó, para Abraão. Olha o que você fez comigo, Deus ia me matar. Bom, em agradecimento, faraó pegou e deu mais um monte de coisa para ele. Porque é tipo que eles estavam lá numa festa, no palácio lá em cima, entende? E a mulher já estava recolhida lá, que já ia ser mulher dele, tá? Então, estava aquele auê todo. Então,
Faraó fala isso com ele, devolve a mulher e dá ouro e prata e burros, camelos, dá tudo, ainda sai de lá abençoado. Ele errou, Deus abençoou ainda. Vocês têm que entender como que Deus age, gente. Sai fora da sua cabeça, desse mundo, desse programa que foi estabelecido na sua cabeça, ou seja, na nossa cabeça, desde o dia que nós nascemos, é tudo errado. Tenha comunhão com Deus. É isso que você tem que ter. Porque Deus nunca vai te desamparar, Ele não falou? E por que você se sente ou está desamparado? Porque você quer andar pelo que você sente, não pelo que você crê. Essa que é a grande diferença, tá? Então, aqui nós vemos que Abraão já era um cara próspero no capítulo 12, e Deus promete para ele aqui, nos versículos 2 e 3, que ele vai só abençoar, vai engrandecer o nome, vai dar herança para ele, descendência, olha, ele vai fazer tudo na vida dele. Maravilhoso isso aqui. E no capítulo 13, se você olhar o versículo 2, olha aí. Diz assim, eu preciso fazer essa introdução para você entender o que vai acontecer daqui a pouco. Amém? Amém. Tá? Porque depois, se você for ouvindo e for lendo, você vai cada vez entrando mais na situação, e o Espírito Santo tem como te lembrar do que você tem que fazer quando você está numa situação. Porque assim, você vai estudando, você vai lendo, quando acontecer uma coisa, Deus te lembra uma situação, para dizer, olha como que eu tratei lá, é isso que você tem que fazer. É assim que é. É isso que acontece com o estudo. Por isso que você estuda a Bíblia, lê a Bíblia, fica atrás dela. Amém? Então, versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Isso antes, hein? Antes. Ele era. Antes de acontecer tudo. Ele já era. Então, eu não inventei. Está bem escrito aqui. Mas agora, no capítulo 14, o que acontece? Ló foi junto, atrapalhou pra caramba. Não devia de ter ido, em hipótese alguma, nem o pai, né? Para começar. Porque o pai fez parar 60 anos o plano de Deus. Gente, nós paramos o plano de Deus. Porque a gente, cabeça, só quer andar na cabeça, quer ver Deus com a cabeça. Não é por aí, você está atrapalhando o plano de Deus para a sua vida. Senta lá, vai orar. Ora em línguas. Estuda a palavra e depois ora em línguas. O Espírito Santo vai colocar em você o desejo de adorar a Deus, de louvar. Como que você vai orar? Outras formas, porque existem várias formas de oração. Não é uma só. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá certo? Então, se você começar a orar, você vai começar a ver o caminho para você chegar onde está a sua bênção. Mas no Espírito, que ele começa a revelar. Então, aqui no 14, veja que Ló, ele atrapalhou pra caramba, mesmo que ele teve que dividir a terra. Ué, ele não falou que tudo isso aqui é meu, ele foi dividir a terra. O que aconteceu? Foi só desgraça, desastre na vida dele, que não precisava. Se ele tivesse ficado lá na Caldeia, a vida dele ia ser outra. Talvez, né? Não ia acontecer isso tudo. Porque ele nem ia estar naquelas trevas lá da Babilônia, ele nem ia estar lá, não é? Então, gente, nós nos enfiamos em muita coisa ruim, sabia? Com a decisão própria. Agora estão pagando, e aí, como é que é? Quem mandou você escolher esse caminho, escolher essa situação? É você que escolheu. Porque Deus nunca vai escolher uma coisa para enfiar você no buraco. Circunstâncias, dificuldades virão, mas Ele vai te dar a luz de como vencer. Porque não é Ele que te põe na dificuldade. Quando você obedece a Deus, o diabo vem. Que Ele está atrás dos nossos sonhos. Vocês não se esqueçam que esse é o título. Tá? Então, o que aconteceu? Aqui, no capítulo 14, Abraão vai ficar mais rico ainda. Porque Ló se enfia numa enrascada que os reis da região, todos eles, ficaram contra Ló e prendem Ló e põem ele no cativeiro. Abraão toma as dores de Ló e vai guerrear. Manda não sei quantos soldados, está tudo escrito aqui. Manda não sei quantos soldados lá, digamos soldados, né? Porque hoje a gente guerreia com soldados. Lá é guerreiros, tudo bem. Eles tinham, cada um tinha o seu pequeno exército. Como é que você ia se defender dos outros? Então ele manda lá uma porção de soldados, nem sei quantos, para irem resgatar Ló. E ele é resgatado. Isso aqui já no capítulo 14. Então ele, naquele momento que ele resgata o Ló de lá, ele venceu aquele rei,
ele recebe todos os despojos do rei. Ouro, prata, etc, etc. Que é a conclusão? O cara ficou mais rico ainda. Cara de sorte? Não, cara abençoado. Você não é sorte, querido. Você tem que entender que sorte é coisa do mundo. É coisa do mundo. Não tem nada a ver. E além do que, é coisa de ídolo. É ídolo. Sorte é ídolo. A pessoa cria um ídolo dentro dela. Eu já expliquei esse ensino aqui sobre ídolo. Agora, a bênção é outra coisa. O cara é abençoado. Mas não é porque Deus, eu vou abençoar você. Não é assim. Deus vê o coração da pessoa. Ele quer te abençoar porque ele já escreveu um livro com bênçãos para você. Amém. Agora, se você nem sabe o que está escrito no livro, tchau, amém, né? Então, não é por aí. Tá? Então, nesse capítulo aqui, de capítulo 14, nós vamos ver que ele vai, no versículo 18, ele vai dar o dízimo para o rei de Salém, que nada mais é que Melquisedeque, que é o próprio Deus. Mel quer dizer Deus, tá certo? Então, ele vai dar 10%. Eu não vou pregar aqui, não é nada disso que eu vou pregar, é sobre oferta, doação e nem nada de dízimo. Eu só estou falando a história, tá bom? Não se ficar com medo, não. Porque o pessoal tem um medo. O dia que você se entregar por Deus, você vai ver que o que você tem é de Deus. Você não vai ficar apegado, porque quanto mais você faz o que Deus diz com o seu dinheiro, mais você vai ter, uai. Você não entende isso. Isso é coisa de Deus. Você tem que se largar a mão disso daí. Amém? Mas não faz isso com a tua cabeça, não, com religião, que você vai pro buraco, tá? Isso aí é uma coisa sua com Deus. Bom, então, por causa disso, que ele ficou tão abençoado, ele encontra o rei de Salém, e aí que ele faz, então, que é Melquisedeque, ele faz esta oferta, o dízimo, de 10%, porque ele estava para lá de rico. Aí que a coisa melhorou na vida dele, então. Mas agora nós vamos entrar no capítulo 15, vamos sintonizar aí, por favor. Vamos ver os versículos de 1 a 6 aqui. Depois destes acontecimentos, peraí, depois desses acontecimentos, capítulo 12, 13 e 14. Por isso que eu tive que dar uma explicação. Porque sei lá de que ele está falando acontecimento, por quê? Aconteceu uma porção de coisas. Deus falou com ele, sai dessa terra, vai para tudo aquilo. Então é isso aí, amém? Amém. Depois destes acontecimentos veio... Vocês não acham maravilhosa a palavra, gente? É uma escola, não é não? Ela ensina a vida. Vida não é isso aí que você anda por aí, não. Isso aí não é vida. Vida é esta aqui. Amém? Então, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Aí Deus fala isso com você quer o quê? Derrete. Derrete mesmo, porque é isso que ele quer. Que você fique derretido na presença dele. E a grandiosa presença dele envolva você e ele comece a te abençoar. É isso aí. Tá? Então, vamos ver aqui. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais, olha, o cara estava só reclamando, coisa chata, gente. Você nunca vai para Deus, Deus, você não está vendo? Deus não gosta desse negócio dessas reclamações, porque ele falou: vinde a mim com reclamações. Você já leu isso? Não, então, mas nós somos mestres da reclamação, ou não? Somos. Mas não tem nenhum lugar escondido para a gente ficar reclamando, porque ele escuta, ele vê. Isso está errado, isso atrapalha a nossa vida. Em vez de você se dobrar, de braços abertos, glorificar esse Deus, louvando, falando o que ele é, o que ele faz, o que ele fez, nós ficamos reclamando. Aqui é o caso. O cara está rico, abastado, o cara tem grana, milionário, trilhardário, tem tudo, mas eu não tenho um descendente. Puxa vida. Então, aí, é isso que ele fala no 3. A mim não me concedeste descendência, quer dizer, já me abençoou com tudo, eu tenho tudo. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, Abraão? Vamos parar?
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Porque isso ele nunca pensou na vida. O cara já estava com idade. Ele já achou que isso aí não ia ser. Porque é o que você pensa, nós chegamos a pensar isso. Não, Deus não vai fazer. Você nem tem ideia. Nem chega perto. Por isso que Deus falou, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então não vem com esses seus pensamentos aqui, porque você não entende o que eu falo. Por isso que nós precisamos do Espírito. Nós não queremos entender com a alma, com a mente, o que Deus fala. Você está por fora. Você nunca vai alcançar, é com o seu Espírito. Por isso que você vai se entregando, você vai se tornando um ser espiritual, em vez de ser um ser carnal. Né? Então Deus pega e fala assim, vamos parar com essa conversinha chata, ô Abraão? Vamos parar com esse reclamação? Sai lá fora, faz favor, vai lá. É isso que ele fala no versículo 5, ele diz. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, essa é a diferença que acontece na nossa vida, de nós querermos racionalizar as coisas achando que Deus está naquilo e não é. Tá? Deus é outra coisa, você vai ter que andar com a fé no que você não vê, mas você crê. Por isso que isso brota do teu coração. Você precisa da palavra de Deus para gerar essa fé. Conforme você fala a palavra, você vai confessando a palavra, você vai saindo do lugar desse pensamento de, sabe assim, do nada, que não existe a visão. Até que você comece a ter a visão, aí começa a crescer uma esperança ou não. Já começa a dar aquela esperança, não é que começa uma esperança? Porque a esperança, como eu disse a semana passada, está ligada com a fé. Uma não trabalha sem a outra, não há como a fé ser ativa, entrar em ação, se não tem esperança. Porque o combustível da fé é a esperança. Taca esperança na fé, pum! Vai lá, você não desanima. Aí é que está a diferença, porque quando a pessoa não está com esperança, ela fica desanimada, ela fica fraca, fecha a Bíblia, eu não vou ler, não aguento. Porque você está por baixo. Então sai dessa. Você tem que fazer alguma coisa aí, tá? Então, o objetivo de Deus é revelar dentro disso aqui para nós aonde Ele quer nos levar, aonde que nós devemos chegar. Porque você não sabe, você tem que saber aonde Deus quer levar você. É óbvio que é tudo impossível para você, que Deus quer. Mas é possível para Deus, porque Jesus falou que tudo é possível para aquele que crê. Porque para Deus não tem nada impossível. Então, nós somos os impossíveis de Deus. Que seria para nós, mas para Ele não. Ele fez o que era impossível. Tá? Então, agora, veja o versículo 10, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Porque a aliança é o que, gente? Agora firmou, uniu Abraão e Deus e vai ser feito, a minha promessa vai acontecer com você. Ele já fez aliança com você no sangue de Jesus. Porque ele fez aliança com Jesus. E nós fomos lavados no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está em nós. Nos ressuscitou o Espírito dos mortos. E nos fez assentar à direita, junto dele, do Pai, no céu. Estamos em lugares celestiais com Deus. É no Espírito, você tem que andar nisso, para você andar na fé. A tua cabeça não alcança isso. Não adianta. Ela tem que ser renovada. Tá? Então, Jesus já fez uma aliança, Deus já fez uma aliança conosco no sangue de Jesus. Porque Ele fez uma aliança com Jesus. Vai, morre, você é o meu sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, eu faço uma aliança com você e todos entram nessa aliança. Pronto. Entendeu? Deus fez uma aliança. Agora, aqui Ele fez uma aliança com Abraão. Eu já trouxe as alianças que Deus fez, né? Eu vou trazer de novo. Vocês não acham bom? Porque agora vocês já não estão captando mais da primeira vez, por isso que vale a pena. Tá? Então, vamos ver aqui os versículos 10 e 11. E tomando, ele manda lá ele pegar os animais. Aí, Abraão vai. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves.
Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotavam. Ei! Então o que acontece aqui? O que acontecia? As aves, essas aves de rapinas, o que é? A águia, os corvos, esses tipos de aves que vêm para roubar toda a carne que estava sendo ali para ser sacrificada. Isso simboliza para nós, gente, o diabo querendo roubar os nossos sonhos que Deus põe no nosso coração. Porque o nosso coração não é altar de Deus, lá que estão os sonhos. E muitas vezes nós somos tão relapsos na nossa comunhão com Deus que nem percebemos ainda qual é o sonho de Deus para nós e o diabo já veio e já roubou. Porque se chegou alguma coisinha, o diabo já roubou. Então você tem que perceber que o diabo vai atrás daquilo que é bênção de Deus na sua vida, os sonhos. Porque se você perdeu a esperança, você não tem sonho, gente, o diabo já roubou. E era isso que ele, mas aqui diz que Abraão as enxotava, punha fora. É o que nós temos que fazer quando o diabo quer vir para roubar os seus sonhos, você tem que pôr o diabo fora. Agora você já sabe, você não pode ficar sentado, não. É coisa grave, é coisa séria que requer a sua vida. Vida dos seus negócios, da sua família, vida sua, sei lá. O do seu chamado, seu ministério, seja o que for. Você não pode deixar o diabo roubar. Você tem que enxotar. E essa é a lição, uma delas, que Deus está dando para nós, tá? Porque o diabo, que são esses corvos, eles vêm para roubar, é tudo que está dentro de nós. Tudo. Por que você nunca chegou mais para lá, para frente? Porque o diabo roubou os sonhos que Deus já estava pondo no seu coração. Mas não vigiou. O diabo foi e pegou. Não vigia, não vigia. Esse é o perigo. Está valendo? Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Cambarele, yambache para andar. Orar em línguas. Você tem que ficar lá, fazendo isso, porque ele ressuscita morto. Ainda. Porque a religião diz que não. Mas ressuscita sim, tá? Então nós temos que fazer o que Abraão fez, enxotar todos os corvos, ou seja, os diabos, todos que vêm, tá? Não deixar pegar nenhuma visão. Então veja Salmo 139, que eu vou mostrar agora os sonhos de Deus que Ele tem para nós, aonde que estão, porque Ele nos conhece. Ele sabe tudo da nossa vida. Ele que deu a vida para nós. Nós não nascemos no acaso aí, que é isso? Nós podíamos ter morrido, nem nascido. Mas nós nascemos. Então, Deus que abençoou. Então, o Salmo 139, versículo 16, está escrito assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Livro? Deus tem um livro que escreveu tudo sobre a nossa vida. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Valeu? Nem havia nada, nosso Deus já escreveu sobre. Veja como isso é importante. O que você acha? Você é pra lá de importante. E você fica aí jogado num canto, chorando, ai ninguém me ama. Não. Deixa o cara lá onde ele está, que eu não... Se não aceitou Jesus, está chorando até hoje no inferno. Jesus te ama. Ei, que é isso? Escreveu a sua história. Ele escreveu a sua história. Por isso que a sua vida tem que entrar na história dele. Não é a sua vida, o rumo que você dá. É desastre, o fim é horrível. Né, gente? A pessoa vive, vai, chega no fim, vira no quê? Fica olhando para a parede, porque tem um tal de aposentadoria. Esperando a morte. Ai! Não, porque viajar todo dia cansa, sabia? Tudo que é da alma cansa, enjoa, não tem graça. E ainda que pudesse, aí já não anda mais. Aí já a cabeça já não está boa. Aí tem que levar uma mala de remédio. Então, acabou. Hein? Eu não estou contando mentira aqui. Não, né, gente? É verdade. Então, essa história não é a história de que Deus escreveu sobre você. Vocês estão me acompanhando? Esta não é a visão de Deus para você. Você tem que acordar. Está vendo agora,
geração, nesse momento, o quinto despertar de Deus para os cristãos. É o último momento e o último despertar. Você cai fora de plano que você fez para a sua vida. Você tem que conhecer o plano de Deus. Deus me mandou aqui para dizer isso para você. Amém. Porque é maravilhoso, nunca é tarde, você vai entrar nele, vale a pena. Bom, os desafios vêm, porque desafio, é lógico, toda ave de rapina vai vir. Os corvos, as águias vão querer comer o teu sonho, mas você não vai deixar. Porque ele te dá graça e a força, você sabe o que é seu. Já que você não vem, você tem força. Agora, Apocalipse 20 vai estar mais detalhado isso aqui. Sobre o livro, ó, gente, aqui está, ó. O que o pastor David sempre falava, ó. O que você acha? Tem um livro com o seu nome? Chega lá, vai abrir. Vai abrir o livro. Mas diz que, gente, é o tamanho de uma cidade gigante, essa biblioteca de Deus. Porque alguém que morre, eles vêm dar testemunho. Às vezes a pessoa não sabe se ela morreu, ela não sabe como que é. Tem uns que estavam mesmo lá na cama, mesa cirúrgica, outros, sei lá, teve um infarto, não sei. Mas outros já falaram, eu não sei o que aconteceu, mas não era eu saí de mim, eu saí do meu espírito. Fui no céu, Deus me recebeu, Jesus, entrei lá num lugar maravilhoso, é tudo mármore, é coisa que, gente, só coisa de glória, maravilhosa. E daí tinha uma porta, abriu, ele chamou lá, veio um anjo. Ele deu o comando, o anjo abriu e ele entrou nesse lugar, mas é um mundo, que é uma biblioteca cheia de livros, mas que são bem grandes os livros. Esses não é. A gente pode interpretar aqui, mas sei lá, a pessoa estava contando isso. Eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso. Aí abri o livro, traz o livro da nossa vida. Porque tem o livro que Deus escreveu sobre você. E tem o livro do que você fez aqui desde o dia que você nasceu até o seu último dia aqui na Terra. Esse daí é o que nós vamos ser julgados. Mas bem, tudo bem, está valendo. Amém. Só sei que o livro de Deus só tem coisa boa para você, amém? Amém. Então, versículo 12 de capítulo 20 de Apocalipse. Está escrito assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Nós todos lá. Então se abriram livros, ainda outro livro, é livro que não acaba, hein? O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava nas Escrituras. Veja que ele diz plural, livros, tá? Nós vamos ser julgados pelo que está escrito no nosso livro, porque existe o livro com o nosso nome, é aí que está. Tá valendo? Então, se nós entrarmos na condição que Deus quer, esse livro só vai ter coisa boa, as boas obras que nós fizemos. E se nós, então, chegarmos lá com esse livro bem escrito da nossa vida, que nós estamos buscando esse Deus e tudo mais, ele, então, vai nos receber, Jesus, e dizer, servo bom e fiel. Lembra que ele diz no Evangelho? Esse é o maior galardão, hein? É daí que vem a glória de Deus, tá? Mas acontece o seguinte, o que Satanás quer mesmo, que é o tal desses corvos aí, que vem roubar os sonhos, ele quer deixar o nosso livro branco, todas as folhas em branco, para não ter nada. Ele é horrível, gente, ele é nojento. Então, você que tem que cuidar do seu livro, que é a sua vida. Então, não ande desapercebidamente, como se, eu sou uma pessoa boa. Você tem que fazer o que Deus quer. O resto, você tem que fazer mesmo. Mas não é por isso que nós estamos agradando a Deus. Então, é isso daí. Agora, se o nosso livro estiver vazio, vai ser horrível. Mas também tem gente que não tem nem interesse em abrir o livro que Deus escreveu sobre a própria vida para saber o que ele escreveu sobre a própria vida. Tem gente que nunca abriu nem a primeira página, nem a capa do livro. Não tem nem ideia. Não estou falando coisa que você não entende. Claro que você está entendendo tudo que eu estou falando. Nunca nem viu nenhum capítulo do livro que Deus escreveu sobre a própria vida. Tá certo? Então, você precisa saber onde que está a sua vida. Para você, vai atrás. Deus tem uma história para você ser cumprida. É maravilhoso. Você não tem que ter medo de Deus. Medo de Deus o quê?
Deus nunca vai vir com açoite em cima de você, Ele vem com amor e perdão. Ele vai reconstruir a sua vida, Ele vai te ajudar a você entrar no plano dEle. Porque você fica lutando aí com a sua força, até que dá. Quando não dá, você fica sentado, velho, acabou. Você não faz mais nada. Perde a competência para tudo, sim ou não? A velhice é isso. A velhice do mundo, mas não a velhice de Deus, do justo. Não é por aí, tá? Então, nós temos que ser determinados para enxotarmos toda a ave de rapina que vem destruir, roubar os sonhos de Deus. Então, veja, vamos voltar lá agora a Gênesis 15. Então, gente, é uma aula complexa essa daqui, que nós temos que estudar tudo para poder entender uma coisa, né? Então, vamos ver aqui o que ele vai nos mostrar agora. Aqui é maravilhoso esse pedaço. Vamos ver os versículos 12 agora. Os versículos de 12 a 16. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. E tem cada coisa na Bíblia que, gente, não tem nexo. Umas coisas estranhas, vocês já viram? Né? Eu às vezes fico lá em casa, mas Deus, é tão estranho. Mas isso aqui é um pedaço, mas nós vamos entender alguma coisa que Deus já explicou aqui. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus mostra para aqui, nesse pedaço, o grande plano que ele tinha para Abrão. É isso aí. Você tem que ler esse livro seu. Você vai ver, conforme você vai ficando na presença dele, ele vai começar a te mostrar, é para você fazer isso, é para você fazer isso, é para você. Ele vai mostrar, tá? Coisas que nós nem fazemos ideia que nós íamos fazer. Eu jamais ia fazer ideia que eu ia ser pastora. Eu sempre gostei de orar, mas gostei de ficar no fundo e ficar examinando bem de rabo de olho. E isso é bom, eu vou fazer. Isso aí eu não sei. Não, isso aí eu não sei. É assim que eu era, meu jeito era assim. Mas eu ia em casa, o que eu achei bom eu fazia. Mas eu ia pensar isso. Quando eu mudei para cá, que eu ia nas casas, aquela multidão de gente. Nossa, fui todos os residenciais lá para cima. Todos. Aquela gente, era tanta gente. Aí vinha pessoas... Escuta, então, você não vai ter igreja? Eu falei, eu nunca vou ter igreja. Deus não me mandou aqui para eu ter igreja. Ele não tinha mostrado isso para mim, porque senão eu tinha dado um passo atrás. Ou eu ia fazer alguma coisa com a minha cabeça para ter logo. Tanto que demorou quase 30 anos para ter o prédio próprio. Isso é perseverança ou não? É isso que Deus quer, você tem que ser perseverante. Você tem que acreditar nele. Você tem que fazer do jeito dele. Não se atreva a pôr, sabe, o carro na frente dos bois. Nunca faça isso. Então, ele tem ideias para nós, tá? Ele falou, a nação vai ser grande, você vai ter herança. Deus faz todo um mapa para ele. E depois, veja o versículo 17, olha isso. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e agora sim, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Olha aqui demais. Fez herança. Deus já fez uma herança com você em Cristo Jesus. Ele já mostrou o que você tem. Você tem o céu e a terra. Ei, aleluia. Faz favor. Você tem que sintonizar, ficar orando. Muito. Eu garanto. Não foi à toa, hein? E o pastor David ajoelhou na minha frente, mas olhando para o horizonte. Olha, se você orar 1 hora em línguas todos os dias, você vai ver o que vai te acontecer. Eu estava lotado de gente. Eu falei, o quê? Meu coração. E nunca mais eu parei. Olha, gente, cheguei, estou aqui, né?
Eu estou aqui. Isso faz muitos anos. Isso faz mais que 25 anos. Isso aconteceu. Para eu estar aqui hoje. Tá valendo? O que você não faz? Ele vai resolver o problema da tua vida. Não vai deixar a sua vida nesse prisma aí, nesse espaço. Tá? Então, Deus mostra tudo para ele. Agora, quando fica esse fumacê todo aí, esse fogaréu, porque fogo, né? Com fumaça, aquilo tudo, isso quer dizer o quê? Deus queria mostrar para ele coisas que jamais no natural ele ia ver. É isso que é o significado. Coisas que ele precisava ver na vida dele, que precisavam ser sacrificadas e tiradas dele. Entende isso? É isso que ele tem que fazer com você e é isso que ele faz comigo. Coisas que têm que ser sacrificadas e coisas que têm que ser tiradas para poder você ver o que Deus quer para você. Só que o povo não quer passar por isso. Por esse crivo. Não, melhor, sabe, eu nem quero pensar. Eu nem quero, é porque nunca se encontrou com Jesus. Porque se você se encontrar com Jesus, você passa por qualquer coisa. Porque é maior o amor que você tem por Ele. Por isso que nós começamos hoje com amor. Eu te amo, eu te amo. Eu morro por ti, Senhor, eu te amo. Você não tem medo, você anda com Ele. Amém? É isso que você tem que chegar num lugar onde Ele é o seu Deus. De todas as áreas, você não vai ter medo de nada. E Ele não vai te pôr para baixo, Ele só vai te pôr para cima. Quem te põe para baixo é o diabo quando ele tira os seus sonhos. Ele acaba com os seus sonhos. Você fica desanimado, você acha que nunca vai acontecer nada com você. Tá? E Ele quer mostrar para nós. Ele está atrás de você. Ele quer mostrar para você, mas você deixa? Você deixa? É isso que o pastor mostra no livro dele, da oração em línguas. Porque ele fala assim, ele sempre diz, olha, não tem como uma pessoa orar muito em línguas e não resolver aquele pecado que está lá dentro. Porque quando a luz bate lá, gente, dá um pulo assim, ó. Você já viu o gato pulando quando ele leva um susto? É isso aí que a gente faz. E cai fora. Não, senhor, você fica lá, aguenta. Porque aquilo é coisa sua que você tem lá e que você tem que odiar. Mas você tem que odiar com o ódio de Deus sobre o pecado. Então você vai deixar Deus te mostrar? Só que é o seguinte, se você deixar, Ele vai mostrar e vai te ensinar a lidar com aquilo. Senão eu não estava aqui. Porque eu lido com os meus pecados. Eu lido com as coisas velhas da minha vida. Eu permito. Por isso que eu preciso de tempo na presença de Deus. E eu não quero outra vida, porque agora eu conheço meu Deus. Eu sei o quanto vale a vida. Eu não vou largar isso, jamais. Quem não sabe o valor da vida, está cego. Está levando a vidinha, achando que ainda está bom, querendo se alegrar com coisinhas passageiras que duram 2 horas, um dia, se é que dura. Vocês estão acompanhando isso? Né? Coisas corriqueiras. Então, para nós chegarmos nessas promessas que Deus já fez para cada um aqui, nós temos que chegar nesse livro aí. Deus fez promessas para você, mas quais são? Para mim foi essa. Quando eu nasci de novo, Deus falou assim, olha, eu vou usar você, mas foram várias vezes que esta profecia veio para mim, de várias pessoas, inclusive do meu coração. Do próprio meu coração. Eu vou usar você para tirar pessoas da sarjeta, da sociedade, de todos os ambientes. Vou trazer, inclusive, pessoas de outro país para você ser o meu canal para eu abençoar essas pessoas. Gente, está mais longe do que o horizonte, esse troço de mim. Ele falou muitas vezes isso para mim. E é realmente o que está acontecendo e que vem acontecendo na minha vida. Mas era impossível quando ele falou isso, porque eu era menos de que nada. Não que hoje eu seja, mas hoje o que eu tenho em mim é ele, que está crescendo cada dia, para as coisas acontecerem. Então, o que será que Deus não quer de você?
E você acha, ai, Deus, não depende de pessoas, depende de você. Eu não estou aqui porque eu fiquei dependendo de pessoas, estou aqui porque eu dependo dele. Ele que me arrumou esse lugar. Quando eu nunca tive um lugar para fazer nada, Deus sempre falou comigo, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar, eu não vou agir em você aqui. Sempre, 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 sempre. E depois tem mais, ele começa sempre dando um pouco, são medidas. Ele não te põe lá em cima para você cair esborrachado, porque você não está lapidado no orgulho, no seu eu próprio. Você tem muita carne, então você já se acha e pega a glória dele para você. É aí que você cai e perde tudo. Que é isso que a gente vê com os ministros, fazendo coisas que não devem e machucando as almas, os corações e tirando até a fé, tá? Então, tudo que Deus tem para nós está nesse livro. Então, veja Hebreus 12. Está valendo isso? Vocês estão captando? Está dando um negócio bom aí dentro? Epa! Então, eu vou sentar aí, eu quero ouvir, senão Deus fala comigo agora. Mas é o Espírito Santo que ministra em mim agora. Amém! É tão bom. Então, vamos lá. Hebreus. Ele me dá os passos que eu tenho que tomar. Eu nunca vou dando passo sem saber, por emoção. De jeito nenhum. Eu tenho certeza. Quando é Deus, eu sei. Quando eu não tenho certeza, eu espero. Porque a voz de Deus é sempre a mesma. A do diabo, gente, é igual a onda do mar. Vai lá, faz isso, faz aquilo, faz... Não. Isso aqui não, também é assim, acrescenta. Não é não? Vocês sabem o que eu estou falando? Isso. Deus é só aquela voz. Até a gente acreditar no que ele está falando, que é isso que eu preciso, que é isso que tem que ser, e é dessa maneira, demora. Porque você tem que confiar. Para você fazer, e ele está lá, na hora que você faz. Porque se você obedece, ele está lá. Ele não vai chegar atrasado. É maravilhoso. É demais. Então, Hebreus capítulo 12, nós vamos ver os versículos aqui, 3, vamos começar no 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, Jesus. Considerai Jesus que suportou tamanha oposição. De quem? Do diabo, gente. Todas as pessoas que se levantaram contra Jesus foram através do diabo. Oposição. Então, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, na sua mente. Então, ele vai te dar graça, você vai saber como você vai lidar. É maravilhoso, é que nem casamento, vamos dizer, gente. Muito assim, no nível muito baixo, para baixo, pequeno. Porque no casamento você tem que aprender sempre, até o fim, como que é esse relacionamento marido e mulher. Marido sempre. Porque sempre a vida ela vai mudando, a vida vai. O casal vai envelhecendo, não vai ficando jovem. O coração, sim, que tem que melhorar, ficar jovem. Então, é sempre assim. O próprio Deus nos ensina a sermos casados. Então, é isso que ele quer dizer. Que ele vai nos ensinar como que nós vamos viver a vida. É por isso que o casamento fica forte. Fica estruturado, porque é em Deus, você sabe o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, é maravilhoso. E é assim que você vai aprender a andar com Deus. Aí o 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, com a vossa luta. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Meu filho, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, atenção, e açoita a todo filho a quem recebe. Olha só, então a correção vem do Senhor. Se você perseverar, você vai receber correção de Deus. Eu recebo até hoje, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa ensinável, eu aceito o ensino. E você é uma pessoa ensinável? Porque às vezes, se nós temos dificuldade, vai demorar mais, mas se a gente ficar lá, a gente também aprende a ser. Porque às vezes o orgulho, o medo, tudo isso, porque medo gera orgulho, né? Completo. Eu não me dou porque eu tenho medo, então isso é orgulho, é coisa do diabo, porque medo é do diabo. Tá? Então, Deus ele vai nos ensinar
através da perseverança, porque nós vamos passar por momentos difíceis. Eu já vou avisando, porque uma irmã que vinha muito aqui nas conferências do pastor David e tudo mais, ela falou várias vezes comigo, ai, irmã Ana Maria, se eu soubesse que eu ia passar por... Eu não ia jamais. E ela ria, mas é porque ela estava nervosa, cansada. Eu nunca falei isso, se eu soubesse. Eu nunca, porque eu nunca tive no meu coração o instinto de desistência. Desistir, andar com Deus jamais. Desistir da corrida com Deus eu nunca tive. Mas tem muitas pessoas que têm essa condição no coração de desistir. Então, é por aí. Mas Deus, Ele vai nos amparar nas horas das dificuldades, tá? Nas horas difíceis. Porque Jesus mesmo falou, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, isso é fato. Mas ele disse, eu vim para te dar vida. Você não tem que se preocupar. Por isso que eu não vou te mostrar lá na frente, porque você não chegou. Quando você chegar lá, você vai estar capacitado, porque eu vou estar com você, te ensinando. Você age assim, você age assado. Maravilhoso. Então, eu fui para os Estados Unidos, Deus me mandou, tipo, sozinha. E o próprio pastor David falou com o administrador da igreja dele, quando foi me apresentar para ele, falou assim, ela está sozinha no Brasil, olha isso. Tipo, precisamos ajudar. Mas o escritório dele não aceitou, mas ele aceitou. Ele pagou um preço altíssimo para vir aqui, me ajudar, porque Deus mandou. Ele falou, eu jamais ia vir aqui, porque ela foi muitas vezes lá pedir. E eu sempre disse, não, 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 mas eu fui orar. E a intercessão era forte aqui. Aí um dia Deus falou para ele, vai com ela. Ele falou, eu vim porque Deus falou isso, vai com ela. Eu obedeci. Para o nosso país, para você poder estar nesse lugar. É caro, é difícil. Ele não olhou para ele, para a condição dele de glória, onde ele vivia lá. Gente, ele foi até rejeitado dentro da própria igreja, porque ele veio para o Brasil. Foi difícil. Então, é isso que eu estou ensinando aqui, porque o Satanás vem para fazer essas coisas, nos destruir. Mas nós temos a graça de Deus. Ele não se importou por isso, pastor, porque ele era um homem totalmente entregue a Deus. Ele mesmo chegou igual o Kenneth Hagin, chegou no fim, ele mesmo se desinteressou e falou, Deus, eu já fiz o que eu achei, assim, do teu plano para mim, que está bom para as pessoas. Para mim, eu já posso me entregar, se o senhor quiser. E Deus levou ele. E o David fez a mesma coisa. Mas valeu, porque ele veio atender o clamor que teve quem clamasse para esta verdade estar sendo implantada aqui no Brasil. Então, isso é para quem quer. A quem muito é dado, muito é cobrado, hein, minha gente? Alto lá, hein? Abre os ouvidos aí. Não, e não é para você desistir, é para você fazer, porque vale a pena. É só você ir orando em língua, o Espírito Santo vai te levando. Quando chegar no problema, você não vai se afundar. Você não vai cair lá para baixo. Você não vai se perder. Ele está com você, ele põe a força dele em você e você vence. Você passa para ir adiante. É assim que é. Por isso que não é para ficar com medo, é só para você saber que dificuldades vêm. Mas as dificuldades com Deus é bem diferente do que dificuldades sem Deus. Porque você não resolve. Aí é que está. Tá? Agora, quando ele diz aqui que ele açoita, mas, gente, no versículo, ele corrige, no 6, exatamente, ele corrige e depois ele açoita. Isso daí a religião usa isso, que Deus, ele castiga com doença, não é isso? Mas não é isso que eu estou falando. Nem a Bíblia está falando sobre isso. Deus não está castigando coisa nenhuma. Isso daqui, esses açoites que ele diz aqui, que ele dá para quem o recebe, é para que nós enfrentemos as tribulações, porque elas virão. Só que Jesus também explica sobre isso no Evangelho, dizendo, mesmo assim, por você ter entregue a sua vida a mim, e você vai passar por isso, esses açoites, que não é o próprio Deus que dá, são as tribulações, você vai receber um retorno 100% ainda nesta vida. Em todas as áreas, riqueza, glória no ministério, a presença dele, saúde, tudo, mente sã, etc.
mas você vai ser perseguido, perder pessoas que você sempre pôs crédito e amor, divisão, separação, perseguição, enfim. Amém? Então você vai receber tudo, 100% agora, mas vai ter as perseguições, mas não é doença. Doença não é Deus, jamais. O diabo nos ataca com sintomas, para ver se cola e mata. E depois para pensar com religião, que é Deus que manda. Mas qual é o meu pecado? Não é pecado nenhum, isso é diabo. O nosso corpo recebe doença, por isso que nós temos que cuidar dele. É a primeira casa, que nem o David dizia. A primeira casa onde você mora é o seu corpo. Cuida dele. Todo dia você tem manutenção, meu bem. Todo dia. Que ele só está acabando. Então você cuida dele. Não larga ele aí assim, porque vai causar um mal e um dano. E assim vai. Vocês estão acompanhando isso? Então, se nós andarmos mesmo na palavra de Deus, perseguição vai acontecer. Isso eu já estou te avisando. Você vai andar na palavra de Deus, perseguição vai acontecer. E essa irmã disse assim, olha, a minha igreja foi dividida, era uma igreja enorme, uma igreja badalada, uma igreja maravilhosa, todo mundo ali, mas metade estava no fundo contra a liderança da igreja. Isso faz parte de quem está andando com Deus. Não se estranhe, as coisas acontecem. Já para lá. Eu não morri nem um pouco quando se separou a igreja aqui, dividiu. Aliás, o que não estava bom foi bom que saiu. Vai, se endireitar para lá e quiser voltar, aleluia. Mas também para ficar erva daninha no meio do trigo, o joio, não dá. Tem que separar, chega uma hora que o próprio Espírito Santo vem e arranca o joio. É ele que arranca dentro da igreja. Então não precisa ficar chorando, essas coisas acontecem, deixa para lá. Porque o que interessa é o que Deus quer que você faça. Não é cópia a igreja, porque lá estão fazendo assim, não tem a ver, isso não existe. Ele quer isso para mim, eu não estou preocupada com outra coisa. E se eu não fizer bem feito, isso aqui custa a minha vida. Isso que eu estou fazendo aqui. Eu faço com um esmero e com um zelo de obedecer ao meu Deus, de ficar na presença dele. Porque eu dei minha vida a ele. Amém? Então é isso aí que tem que acontecer, tá? Porque Deus vem para nos libertar, para tirar as crenças erradas da nossa vida, para tirar os ídolos. Ele tem que fazer uma limpeza na vida para você entrar na promessa daquelas que estão no livro. Ele tem que limpar você. Coisas que estão lá dentro. Você tem crença errada. Você tem ídolos. Você tem muitas coisas carnais. Tem que queimar aquele bezerro que está aí dentro de ouro. Vocês estão acompanhando. Tem que queimar e tacar fora. Deus vai ter que fazer uma limpeza geral dentro de nós, porque nós nascemos deformados. 100% deformados diante de Deus, que é a nossa carne, a nossa alma. Mas isso ninguém quer. O povo só quer folia, pular, e Deus que sabe, está no plano de Deus. Não tem nada que Deus que sabe, Deus está. A sua vida é diferente. Você tem que entregar a Ele. Ele sabe, mas Ele não vai se meter com a soberania, absolutamente. Porque Ele te deu autoridade para você ir lidar com isso. Aí quando você está lidando, Ele entra. Aí o poderzão desce de Deus e resolve o caso. Mas a gente passa aí por uns momentos, mas isso não quer dizer que você esmorece. Nem no pior momento. Lá dentro de você aquele fogo está ansioso por esse Deus. Que é o que te interessa na vida. Você tem que chegar nesse lugar. Isso aí é oração. Amanhã eu vou falar sobre oração. É isso aí. Tá? Então, agora outra coisa que Deus tem que queimar dentro de nós, acabar. A ofensa. Porque Satanás é doidinho para pegar este canal da ofensa. Atenção, você é facilmente ofendido? Não gostei, nadinha. Nós todos, eu já fui muito tratada disso. Graças a Deus já fui. É óbvio que às vezes o negócio é... Gente, vocês já foram no mar e veio uma onda tão forte que veio na tua cara? Tipo... Assim, você nem esperava, você estava, nossa, num papo ótimo, mas levantou uma onda que você não viu e veio na tua cara, meu, você engoliu, entrou pelo nariz, se enrolou. Às vezes a ofensa vem nesse nível. Você vai diante de Deus, se apruma, acabou. Você vai servir o inimigo. Eu sei o que eu estou falando. Senão eu não posso estar aqui, meu bem.
Porque se tem uma primeira pessoa que ele quer pegar aqui, sou eu, hein? Por isso que eu não vou dar barda para ele, não. Nada de dar esse canalzinho para ele. Eu não estou com ofensa de ninguém. E se eu não gostei, não fica por isso, acabou. É só um segundo. Tá lá. Estou com Deus, ele me enche, ele me põe amor. E eu amo de verdade. Não estou com coisa. Rancor. Então, se você é uma pessoa facilmente ofendida, é a porta aberta para o diabo entrar e morar aí, tá? É aí mesmo que ele mora e vai acabar com a sua vida. Mas você não percebe que ele está acabando com a sua vida agora. Depois que você vai ver isso, tá? Então, uma coisa que nós temos que ser curados é da ferida do coração. A ferida do coração tem que sair fora. Isso tem que ter posto fora, essa ferida. Hoje Deus falou de uma ferida, mas não foi dessa. Só se ele foi lá e curou também. Que creio que agora, na hora da ceia, ele vai curar, né? Pode ser também. Não só uma ferida física aí, mas pode ser também no coração. Mas Deus põe, então, sonhos, visões para você, da vontade dele, no seu coração, mas pensa aí. Se o seu coração é um coração machucado, ofendido, o que vai acontecer com você? Isso aí tem um som de vítima na hora que Deus põe o sonho dele para você. Comece a examinar isso daí. Isso é um engano, porque o diabo está te enganando. Porque você é uma vítima, é porque eu não dá, eu não posso, é porque eu não. Então, é isso aí. Porque você não está envolvido com o amor de Deus para aceitar o que ele tem para te dar. Você está percebendo que você tem que mudar? Ele sim, ele pega os fracos para fazê-los grandes. Está escrito lá na carta dos Coríntios. Ele pega os menores para fazê-los maiores. Porque é ele que vai fazer, não somos nós. Porque os valentões não precisam de Deus. Não aceita a cruz de Jesus, tá? Então, se o seu coração tem esse som de vítima, é bem aí que o diabo está agindo. Eu não sei nada. Não, eu não posso, eu não quero. Não, por que você não quer? Porque você é uma pessoa já muito machucada. Então, se você se destacar aqui, você vai levar cada patada, meu. Você vai levar cada coice, cada conversa, cada situação que pode até te matar. Então, não dá para servir a Deus. Tem que primeiro fazer as limpezas, para você ir adentrando, só que assim que ele vai dando mínimas coisas, já vai se esbarrando. Porque, como que é a faca, né? Faca com faca, vai, tique, 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 até ficar no ponto, afiado. Tá valendo? Então, pá, Deus permite, é isso aí que ele está corrigindo. Você viu que você está precisando de mim? Você não pode ser isso aí? Senão você não vai poder trabalhar comigo. Porque o diabo vai acabar com a tua vida. Vocês estão acompanhando? Mas você já ficou tão magoado, você já está tão... Ai. Mas nem começou. Então você não pode, para aí onde você está. Vocês estão acompanhando, gente? Tá? Eu estou falando isso tudo só para que vocês possam entender este ensino. E o que se passa dentro de você. Para você andar com esse Deus. Então, veja Hebreus capítulo 4 agora aqui. Vamos para trás um pouquinho. Nós já estamos acabando, vamos fazer a ceia já. Não é importante isso tudo? Ué, para quem... Eu estou falando isso porque tem gente que está crescendo já. E está na hora agora de se enfrentar. Eu não vou na igreja porque a Ana Maria não gosta de mim. Aí eu conheço. Se Deus está lá e Ele está falando, eu vou aproveitar Deus lá que está, enfim. De repente você começa a me amar, amém. Porque eu te amo. Amém. Eu posso ir na tua casa orar por você, se for o caso. Eu posso sentar e te ensinar e fazer alguma coisa para você. Claro. Mas o diabo, ele põe tudo para acabar com a tua vida. É isso aí. A pessoa que Deus usou trouxe para te ensinar, ele vai querer te afastar desta pessoa. Pode escrever. Porque se afastar, você, não vai por outro, não. É só esse. Opção? Não tem opção. Pode ser até o fim. Se aquele morrer, ele pode arrumar outro.
Mas se não morrer, não é virar folha não, porque Deus não é virar folha. Você tem que aguentar até o fim. Foi o que eu fiz, até o fim com o meu pastor. Aí a mulher dele me provocou um dia, nós estávamos lá tudo chegando, e estava aquelas conversas de Norval Reis, porque o Alan trabalhava lá, não sei como é que é a história, blá, blá, blá. Aí, Ana Maria, por que você não vai lá nas conferências do Norval Reis? Eu falei, não, porque Deus mandou eu vir aqui. Acabou a conversa. Porque se eu fosse tonta, sabe, vira folha, que não sabe o que quer na vida, como que é então? Já ia pegar o endereço, não quero nem saber o endereço, estou afim. Tá, por isso que eu estou aqui hoje. Não, para andar com Deus você tem que ser assim, entendeu? Não é que a pessoa nojenta, a pessoa não é nada disso, você tem que ser firme. Eu fiquei com o meu pastor até o último dia, acabou. Ele está na glória de Deus agora. Ele está melhor que nós, gente. Aleluia, mas nós temos que ficar aqui ainda. Porque ainda Deus está precisando de nós. E de você, acorda. Tem muita gente aí precisando de você. Agora, capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, presta atenção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Atenção, Deus é o que Ele diz que Ele é. A palavra de Deus é afiada. Ela é igual uma espada. Você já viu, né, gente? Aquela espada afiada. Encostou, já arrancou todos os dedos. Só encostou. Veja, Ele diz que a palavra dele é essa. Por isso que é ela que nos transforma. Você precisa entender isso, estudar essa palavra, vai ouvindo. Quanto mais você ouvir esses ensinos, mais vão te ajudar, orando em línguas, pesquisando em outros lugares, textos da Bíblia, em outras áreas. Isso vai se levantando dentro de você. Porque não é você que faz, é Ele. Você só está se colocando no lugar certo, para Ele poder usar a espada. Ai. A hora que vem aquela espada. Mas nós temos Espírito Santo. Nós podemos chorar aos pés da cruz, nos ombros de Jesus, podemos receber o consolo dele. E aí vai. Quando você vê, acabou aquele momento difícil da vida. Então, tem uma ligação que ele diz aqui, alma e espírito, tá? Que são os pensamentos verdadeiros, porque a alma, aqui essa ligação que está entre alma e espírito, é no lugar aonde se interpreta os pensamentos que estão no nosso coração. Pensa nisso. Por isso que ele fala alma e espírito. Como eu disse, a alma e o espírito são ligados, é que nem tivesse aqui grudado assim, né? Grudado. Então, é a espada, é a palavra, entra aqui para discernir os pensamentos da sua mente. Da sua alma. Eu estou pensando nisso, está errado, porque até nem pensava que fosse errado, nunca achei. Ai, hoje, hoje caiu a ficha. Deus, eu preciso de você, meu Senhor, eu não vou conseguir ser isso sozinha, lógico que não. Então, você já entendeu, tá? Então, o nosso relacionamento com Deus é assim, não é somente ler a palavra de Deus, mas assim que nós lemos as Escrituras faz uma leitura nossa. Vou repetir, hein? Essa é de glória. Prestou atenção? Por isso que é poder a palavra de Deus. E você anda com o Espírito Santo, porque ele mora aí, hein? Então, você está lendo a palavra de Deus, as Escrituras, quando fazemos isso, é que as Escrituras se levantam e leem a nossa vida. Ela faz uma leitura nossa. Por isso que ela é espelho. Você não acha isso, Márcio? Por isso que nós somos transformados. Olha que demais, Deus te ama. Não é você ficar aí jogado nesse mundo. É triste, é horrível. 2 Coríntios 3,18, veja aí. 2 Coríntios 3,18. É importantíssimo, agora você vai entender esse versículo, que a gente já tem estudado tanto tempo. Cada vez vai se aprofundando mais, cada vez vai ficando mais claro. Espera aí, então o que eu tenho que fazer na minha vida? Conta lá para... Eu vou falar 2 palavras. Orar em línguas. Nossa, eu já sabia. Ah, então, mas só falta fazer, então.
Então, escreve e vai, põe lá bem grande, orar em línguas. Fica andando, faz alguma coisa para você não dormir e ter ódio da oração em línguas. Porque é uma barreira tão grande entre você e Deus, a sua alma e Deus, que a tua alma não deixa você orar. Porque ela não entende, ela não participa, ela não quer se submeter. Dói, é horrível, dá cada coisa ruim. Você fica descabelado, você não sabe se você se coça, você não sabe se você tosse, se você espirra, você não sabe se você levanta, se você deita, você passa mal, dá coisa ruim. É isso aí, chilique, porque é o nosso eu que está cheio de trevas, querendo nos dominar para a gente não ter essas promessas vivas de Deus em nossas vidas. Porque é muito melhor eu estar vivendo as promessas de Deus agora do que eu ter planejado um futuro e eu estar fazendo o quê agora? Uma velha coroca, sabe Deus aonde, fazendo o quê? Gente, que miséria podre. Eu não estou nada disso dentro de mim. Estou falando fora. Dentro de mim não estou nada disso. Eu estou muito animada, cheia da força de Deus. E olha que diabo, você não veio me derrotar não, você pode saindo. E vou orando, vou louvando, erguendo meus braços, adorando meu Deus, estudando a Bíblia. Eu passo 3, 4 horas estudando, mastigando esta palavra para vir falar aqui. Eu não levanto, vou no churrasco, vou lá no shopping, vou fazer uma coisa e depois eu venho aqui. Nem penso, eu jamais. Nem fico conversando no telefone, não. Porque eu fico horas com esse Deus, comungando dessa palavra. Então é isso. Gente, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Porque daí qualquer serviço que você vai fazer secular, no mundo, tem sentido para você. Tem prazer. É diferente do que você tá com a sua força, né? Porque, ai, hoje, né, era para eu estar não sei aonde. Ai, não tem esse negócio, tem esse negócio. O bom é estar com ele. Então, veja só aqui o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quer dizer que não tem glória nenhuma, nem a imagem dele aí, hein? Tá valendo? Está no Espírito, mas não aparece. Tem que aparecer na alma e depois aqui fora. Tem que estar no físico. Porque se a minha alma se ligar com o meu espírito vai se conectar com o meu físico para me dar força. Aí que está a diferença, tá? Então você olha no espelho, é a palavra escrita, é a palavra que você vê. O espelho é a palavra escrita. Ela é o espelho, porque lá em Tiago, ele diz que você olha no espelho, quando você sai de lá, você já nem sabe o que é, porque você está no mundo natural, você não tem noção de quem você é. É isso que ele está falando, lá em Tiago. Mas aqui não, aqui ele está falando que a palavra é o espelho, que mostra quem você é, se você está no espírito ou na carne, que é o que a gente acabou de ver em Hebreus, tá certo? Mostra os lugares da alma, do coração, da mente, é o que a gente acabou de ver em Hebreus 4. Esse espelho mostra. Isso aqui, Deus já falou que eu não posso fazer isso. Isso é totalmente errado. Aí a nossa alma não presta. Pensamento do mundo, carnal, e eu... Não, mas isso também eu tenho direito. Tem direito coisa nenhuma. Não tem nenhum lugar aí que está escrito que você tem direito de fazer o que a alma está mandando sem Deus. Porque a gente inverte, é isso que o diabo faz. Distorce escrituras e diz que pode fazer isso e aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Então tá bom, tá? Então é a palavra de Deus que faz isso. Agora, a palavra de Deus também vem mostrando, então você tem que mudar. Mas, gente, não é tudo num dia, isso é cada dia, de ano após ano. Mas é um cuidado que Deus tem, gente, porque senão nós estaríamos inteiramente destruídos. Como que ia refazer isso? Esse castelo, todo construído errado, bichado, podre, sem condição diante dos olhos de Deus, que é a nossa vida sem Deus. Um castelo mal assombrado, nojento, horroroso, cheio de bicho, de demônios, de assombração. É isso. Tenebroso. Agora o Espírito Santo está entrando nisso. Olha
o horror que é para o Espírito Santo entrar na nossa alma e tirar todo esse poder tenebroso das trevas, esses demônios que estão morando nesse castelo mal assombrado, todo deformado e colocando agora a imagem de Cristo Jesus. Que demais! Então, por isso que é sofrido nessa condição que você está pondo diabo fora, você está enxotando diabo da tua vida. Isso eu não quero, isso é diabo. Não, eu só quero coisa de Deus. Só que você não vem, não. Por que a gente não vence certas coisas que o diabo põe na nossa vida? Mas eu estou fazendo tudo certo, não sei por que eu não estou vencendo. O diabo e ele está pondo mais. E ele está pondo mais. Mas você vai perseverando. Pode demorar 10 anos, 15 anos, 3, não sei, 2. Mas uma hora você muda. Mas você não vê você mudar, isso que é o máximo. É tão lindo que você não vê. Você se aprontou, Deus fez, você deu condição para ele. Porque você foi insistindo, você foi perseverando. É isso que é o fruto da perseverança. É perseverar, porque ele está ouvindo as orações. Então, esse castelo mal assombrado, horroroso, cheio de assombração, demônio, que é toda a nossa alma, o nosso pensamento, né, os sentimentos, tudo isso, está sendo lavado no sangue de Jesus, na palavra de Deus. É isso aí. O espelho é isso aí. Mostrando o que nós temos que mudar, tá? E aí nós podemos cumprir o que está escrito no livro. Agora você pode. Agora você pode, porque o diabo não vai destruir você, porque você não está na carne, você está no espírito. Não adianta ele vir, porque ele fala, o diabo acabou, eu não sou isso mais. Você encontrou outra pessoa aqui agora, com a imagem de Cristo Jesus, vivendo em mim. Aleluia. Vocês estão acompanhando? Por isso que é passo a passo para ir servindo a Deus. É o máximo, gente. Isso aqui dá uma esperança muito grande. Isso é maravilhoso. Então, eu quero dar o exemplo agora, que o que acontece conosco é exatamente a metamorfose da lagarta para a borboleta, porque foi exatamente a palavra que Paulo usou em Romanos 12, versículo 2, quando ele diz que nós temos que ser transformados, renovados pela palavra de Deus e transformados. Porque a lagarta é o seguinte, a borboleta fêmea vai e coloca um ovo na folha. Dentro daquele ovo tem uma lagarta muito pequena, mas aquilo é rápido, ela cresce, sai fora, quebra o ovo, sai. Mas ela sai com uma fome tão grande que ela sai devorando tudo as folhas. Você já não viu, gente? Ai, meu Deus, quando uma lagarta vem. Eu quis ter primavera em casa, eu plantei umas 4, 5... Eu não sei, onde eu fui nas 2 casas, eles comeram todas as minhas primaveras. Não deu certo primavera na minha casa. A lagarta, num minuto, no outro dia, cedo, não tinha uma folha. Mas elas saem do ovo com uma fome de gigante. E elas comem tanto e elas vão crescendo rápido. Então, conforme elas vão crescendo, elas trocam de pele. 4 vezes elas trocam de pele. Então, veja, porque aquilo vai esticando assim, e ela tem que... Aquilo também é doloroso. Parece ser fácil trocar de pele, mas não é não. É que nem ir arrancando unha, porque vai nascer outra. Aquilo é doloroso para aquela lagarta. Isso é o nosso processo que a gente está vivendo de arrancar aqueles demônios do castelo, hein? Do castelo mal assombrado. Também não é fácil, meu. Eles faziam parte de lá. Era a nossa vida. Demônios, você tem que entender isso. Então, agora eles têm que sair esse processo. 4 vezes. Então, são os momentos que nós vamos passando na presença de Deus, com as dificuldades, as perseguições e coisas. Então, rapidamente, a pele crescia do tamanho dela. Mas ela já cresceu mais. Aí cai, até ela ficar grande. Bom, por que ela fica grande? Porque depois ela vai se transformar num casulo, onde dentro chama-se pupa. O que está lá dentro chama-se pupa. É que nem uma gosma assim, que é aquela lagarta se transformou num casulo e dentro do casulo a lagarta mesmo em si se transforma numa pupa, que é uma gosma, aonde está a identidade da borboleta. É ali que começa a metamorfose, ela sendo transformada dentro do casulo para protegê-la. Por isso que nós temos o Espírito, que protege a nossa alma, que protege a nossa vida. E no grego foi usada essa palavra metamorfose, que eu não sei como é que fala, mas é meio parecido com metamorfose, que é essa transformação. Paulo usou isso porque é isso que acontece na nossa vida.
Isso tudo que eu estou falando aqui. Então, nós vamos passando por esse processo de transformação, de mudança, até que aquela pupa já está com toda a identidade da borboleta nela, nessa transformação da lagarta, ali dentro do casulo, já está com a identidade da borboleta e ela vai se desenvolvendo borboleta. E de repente ela já ficou no tamanho certo, ela quebra aquele casulo, vai esticando as patas, as perninhas, e ela ficou pronta e ela sai voando. É isso que acontece conosco. Gente, isso é andar com Deus. Você tem que ir atrás disso. Porque para acontecer o que está dentro do livro na sua vida, tá? Então, este é o caminho para nós entrarmos nas promessas de Deus que está no livro que nós lemos aqui na Bíblia. Mas não desista, não importa quanto tempo vai demorar. O que importa é você estar no processo, na caminhada que ele vai fazer. Nós vamos terminar com Lucas capítulo 5, veja aí, por favor, que nós vamos cear. Então, gente, andar com Deus é coisa íntima. A gente tem que vir para a igreja para aprender a andar com Deus. É isso que a função da igreja é isso. Aprender cada um ser moldado por esse amor de Deus. Cada um. Olha que demais. Né? Em vez de levar cacetada cada um no outro, que é o que a gente vê por aí. Que atrás dos bastidores, uma vez uma pessoa veio me falar de uma igreja que acabou, não sei lá, no Morumbi, uma super igreja aí, não sei tal. E essa pessoa trabalhava lá, não sei como é que foi, mas de repente caiu toda a liderança, acabou com tudo. E essa pessoa veio falar comigo e falou, olha, eu não acredito em mais nada, em mais ninguém, também nunca mais ela quis andar em igreja. Vai na igreja errada, depois nunca mais quer saber de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado. Tá bom? É isso aí. Então, Lucas 5, versículo 37, diz assim, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Vocês já ouviram falar isso? Pois o vinho novo rompe os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Aonde cada um aqui está, representa o seu odre que você tem aí dentro. Tá? Porque é assim, aonde você está agora determina o odre que você tem aí dentro. Porque Jesus falou que odre velho não recebe vinho novo, porque rachas, acabou. Que é o que eu já disse. A pessoa não está pronta, tem o Espírito Santo e vai se meter a servir no reino já em cargo de liderança. Gente, o diabo vem de sola. Deixa a pessoa desequilibrada, doente, outras coisas, age em todas as áreas da vida. Destrói as pessoas. Não que não seja para você fazer, Deus vai te colocando aos poucos. Ele vai aumentando a visão, conforme você vai andando nesta metamorfose. Ele vai fazendo crescer para não acabar com a tua vida, porque Deus não quer acabar com a vida das pessoas, tá? Para Ele poder pôr dentro de você o que Ele quer. Por isso que você tem que estar com o odre novo. Porque o vinho novo é o Espírito Santo. São os dons, a palavra. Então, conforme você vai crescendo, vai mudando o odre também. Ele tem que ir mudando, porque aquele odre já não serve. Tem que vir outro, porque agora você cresceu. Então, quanto mais você crescer, mais você vai receber de Deus. Então, o odre vai mudando. Vocês estão acompanhando, tá? Por isso que tem que ter odre novo, que Jesus falou exatamente isso daqui. Exatamente o que eu expliquei. O estágio de trocar as peles, os estágios da lagarta que ela vive, que vai trocando aquelas peles, depois tudo isso daí. São os estágios que nós estamos crescendo espiritualmente, que Jesus chamou de odre. E Paulo falou metamorfose, que tem a ver com a lagarta, que foi o exemplo que eu dei. Jesus deu o exemplo de odre. Vocês estão acompanhando? É esse processo. Você cresce, tem que mudar o seu odre. Não é para ficar nesse, porque isso daí já não serve para mais que você cresceu um tanto, aquela pele tem que sair. Você já tem que ter outro para te cobrir inteiro. Que é outro pensamento, outra vida, outro estágio, tá?
Então, nós temos que lembrar, nesse processo todo, que Jesus morreu para ele ser rei e ser glorificado através de nós, estando dentro de nós, vivendo a vida dele dentro de nós. Essa imagem grandiosa do Senhor tem que resplandecer na nossa vida. Esse é o objetivo, para ele ser ele. Por isso que ele morreu, para ele ser ele dentro de nós, não nós. Porque você viu que com a nossa parte, o que nós fazemos, gente? Só errado, coisas erradas. E tipo assim, isso não. Isso sim. Isso... Não é assim que anda com Deus. Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, você bem... eu preferia nem fazer. Mas Deus mandou, eu vou fazer. Porque isso requer sua entrega. Quando é você mesmo, você fala, eu não vou me entregar para nada, por isso eu não vou fazer. Então, você não está cumprindo a promessa que está no livro, porque ele te ama, é lindo. Se pudesse fazer um desenho do plano de Deus para cada um, gente, é cativante, é maravilhoso. Por isso que é a transformação que ele vai fazendo na vida da pessoa, para ser a própria imagem dele acontecendo em nós, tá? Então, essa metamorfose que vai fazendo a gente crescer e tudo mais. Agora, o sucesso natural, então vamos entender isso. Toda pessoa que adquiriu um sucesso na vida, no plano natural, está no engano da idolatria. Isso não é bom, são trevas. Tem muito sucesso, mas foi com o engano. É diferente do sucesso como a gente viu em Abraão. Foi o próprio Deus que deu. Vem de Deus, vem da comunhão com Deus, vem da transformação. É isso aí que Deus quer, tá? Por isso nós temos que passar pela transformação, para nós termos o sucesso que Deus tem reservado para cada um de nós em Cristo Jesus. Então vamos começar agora o momento da ceia, valeu? Glória a Deus. Estudem mais essa palavra, fiquem mais atentos a esta palavra, a este ensino. Glória a Deus. Orem em línguas e vamos nos preparar agora para a ceia. Aleluia. Toda a glória a Jesus. Toda a glória a Jesus. Toda a glória a Jesus. Toda a glória. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Nós, Senhor, nosso Deus, como cristãos, dentro do corpo de Cristo, nós temos que discernir o que está errado em nós. Temos que discernir o que Jesus fez por nós lá na cruz, que nos deu a sua vida, com a sua tortura, com as suas dores, o que ele sofreu. E ele foi crucificado para nos perdoar, para nos curar, para nos dar a vida eterna. Por isso que o Espírito Santo vem agora para mostrar para você por que que você fica magoado, por que que você tem amargura, por que que você bebe dessas águas amargas que trazem maldição para o seu físico. Agora, nesse momento da ceia, é o momento do arrependimento disso tudo. Esse é o momento do arrependimento de todas essas coisas que nós deixamos entrar no nosso coração. Vai refletindo. De repente, essas ofensas que vão causando amargura vêm por causa de traumas, sofrimentos que vivemos. Mas lá Deus diz na 1 João, capítulo 1, 19,
capítulo 1, versículo 9, ele diz que se você se arrepender, ele é fiel e justo para te perdoar. Mas isso está dentro de você aceitar, meditar na palavra para mudar você e não ter mais isso dentro de você. Dentro do seu coração, fale com Deus. Eu prometo que eu não vou mais me permitir ficar ofendido, ofendida, ficar uma pessoa amarga. E diga bem no fundo do seu coração: eu sei, Senhor, que você está me perdoando agora. Você está perdoando os meus pecados, a minha ignorância. Eu creio que você está me limpando de toda injustiça, Senhor. Então, você não está só pedindo perdão. Nesse momento, a sua alma está sendo limpa de toda amargura, todo o sofrimento do passado, os traumas emocionais que você viveu. Então repitam comigo agora: Senhor, eu recebo o poder da limpeza através do sangue de Jesus. Ele está agindo, porque você quer. Então diga: Senhor Deus, limpa a minha mente e todos os meus pensamentos de amargura e de ofensas. Limpa a minha vontade, que me levou a tomar decisões ruins. E eu tomei por causa da amargura. Limpa, Senhor, as minhas emoções e todos os meus sentimentos de amargura. Em nome de Jesus. O Senhor está começando a perdoar. O Senhor já está agindo. Ele está aí com você, Ele está preparando o seu coração. E você mesmo, dentro de você, vai dizendo: eu perdoo, eu perdoo. Vai dizendo: eu libero perdão para essas pessoas, Senhor. Vai liberando esse perdão para ser fixado dentro de você. Se você ficou magoado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com o seu cônjuge, um filho, diga: Senhor, eu me arrependo de ter ficado amargo ou amarga com essas pessoas. Eu me arrependo, Senhor. Diga. Todos digam. Porque você está bebendo de uma água amarga que traz maldição para a sua vida. Você mesmo que se amaldiçoa, entende? Então, porque você mesmo se amaldiçoou, você tem que se arrepender. Leve isso a sério na sua vida. Tem nada que ficar magoado com ninguém, resolve esse problema com Deus. Porque Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Vamos comer agora então, juntos? Esse pão que representa o corpo de Jesus. Eu creio, Jesus, que você se tornou maldição, pendurado lá no madeiro da cruz, para dar para todos nós as bênçãos de Abraão.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos beber junto desse cálice, que representa o sangue de Jesus. Recebemos agora, então, as bênçãos de Abraão. Pelo que Jesus fez por nós lá na cruz. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito maligno que está por detrás das doenças. Quem está com doença física, eu repreendo e ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai sair dessa pessoa que está aqui conosco agora, ou pela mídia, em nome de Jesus. Eu repreendo, é uma ordem, em nome de Jesus. O sangue de Jesus está lavando você e você está sendo curado agora. Obrigado, Jesus, por você ter libertado cada um aqui de mágoa, de ódio, de ofensa, de vingança. Acabou. É um novo coração, uma nova vida. Por que que você fica magoado com os seus familiares? Por quê? Você não pode ficar magoado com ninguém. Resolve isso com Deus, na presença dele. E ele está aqui te ajudando, se arrependa. Porque Jesus foi sacrificado para você receber essa libertação agora, hoje. Porque ele disse, se você fizer isso que eu comandei em memória de mim, comer da minha carne e beber do meu sangue, você será curado, você será abençoado e liberto de todos os males, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço que as mentes estão sendo libertas, os corações, os físicos, as finanças. Por isso que às vezes a finança não vai para frente. Tem uma unção poderosa aqui, irmãos. Eu sei que o Senhor está aqui, Ele já me tocou. E Ele está agindo em você. Eu sinto que está saindo de mim essa unção. Por isso que você está com dificuldade financeira, por essa área sua. Que você vive com amargura, vive com divisão. Para com isso. E Ele está te dando a condição agora de você ficar liberto disso. Para Ele reconstruir essa área na sua vida. E as pessoas que estão com problema de relacionamento, que tem tantas coisas no físico atacando você, a mesma coisa. Os pensamentos estão sendo lavados no sangue de Jesus. E nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por esse momento preciosíssimo